Oi gente, aqui é o Lucas e geralmente quando eu vejo um vídeo bom na internet eu salvo nos favoritos para ver mais tarde. E esse caso aqui é um dos melhores vídeos que eu já vi até hoje na internet e eu tinha salvo nos favoritos já faz anos já. E eu frequentemente uso inclusive a analogia que ele faz aqui. Só que aí ontem, quando eu estava tentando entrar de novo nesse vídeo, o que aconteceu? Não tinha mais o vídeo, né? O YouTube tinha deletado o vídeo, o dono do canal tinha deletado o vídeo, sei lá o que aconteceu. Mas o vídeo não existia. Aí eu vasculhei, fiquei inconformado, procurei tudo que é lugar no YouTube para conseguir encontrar esse vídeo de novo, até que depois de alguma pesquisa aí eu encontrei esse vídeo aqui. Infelizmente está numa qualidade inferior, né? Tá em 360, não tá na qualidade de HD, mas pelo menos encontrei o vídeo, né? Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi fazer um react aqui desse trecho, que é o trecho que eu mais gostei aqui desse vídeo, para não correr nenhum risco de futuramente esse vídeo sair do ar e acabar perdendo novamente. Então dessa vez vai ser um vídeo mais curto, eu vou colocar a explicação que o Rodrigo Silva faz aqui para uma questão extremamente importante, que é sobre por que Deus faz tal coisa se ele já sabia de outra coisa. E aí isso já abre espaço aqui para são milhões de questões que as pessoas fazem todos os dias, não só ateus, não só críticos da Bíblia, mas qualquer pessoa basicamente, você vai ver cristãos mesmo fazendo essas perguntas diariamente, e a analogia que ele dá aqui é tão boa que ela serve para todos esses casos, tanto para por que Deus criou Hitler sabendo que Hitler faria tal coisa, até por que Deus tentou Abraão se ele já sabia que Abraão iria ser fiel, essas coisas assim, né? Então eu vou passar aqui esse trecho do vídeo para vocês, depois eu volto para fazer algumas considerações adicionais. Vamos lá. Então, boa tarde, pastor. Boa tarde, mas eu não estou sabendo onde você está. Ah, pronto, sim, agora sim. Então, a minha pergunta é sobre Ezequias. Ezequias, ele estava predestinado a morrer. Ele estava com uma doença. E ele pediu a Deus mais alguns anos de vida, e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. E ele teve um filho, e esse filho foi muito ruim. Tipo, ele matava, ele queimava as pessoas. Aí a minha pergunta é, por que Deus permitiu que ele tivesse esses 15 anos de vida e permitiu que ele tivesse esse filho, se esse filho é ruim e Deus sabe de tudo do futuro? Essa pergunta é análoga a uma série de outras que podíamos fazer. Por que Deus permitiu Adolf Hitler nascer, sabendo que ele ia praticar o mal e matar 6 milhões de judeus? Por que Deus permitiu tantas coisas? Eu acho que Deus permitiu desde lá de trás, quando alguém podia perguntar por que ele permitiu criar Lúcifer, sendo que Lúcifer viraria Satanás. Eu respondo com alguns elementos para você. Letra A, porque Deus não duela com o seu caráter. Quando Deus diz na Bíblia que Ele nos dá o livre arbítrio, ou seja, Ele nos dá o poder de escolha, isso tem que ser real. Eu vou explicar o que eu quero dizer para vocês. Vamos supor que eu vá dar aulas aqui no IPAI, e eu chego no primeiro dia de aula e digo para os alunos assim, olha, vocês podem escolher se querem fazer matéria comigo ou não, se eu sou um bom professor ou não. Vocês vão me dar 0 ou 10. Uau, não tem nem 7, 0 ou 10. E eu prometo a vocês que todas as notas que vocês me darem, eu vou levar até o professor Elias para que ele saiba o que vocês pensam a meu respeito. A princípio os alunos pensaram assim, uau, esse camarada, ele é muito autoconfiante, porque ele deixa os alunos dizerem no papel o que dizem, o que acham dele ou não, e promete que vai levar para o diretor da escola. Aí cada um começa a dar a sua nota lá, 0, 10, 0, 10. Até que depois eu pego aqueles papéis todos e vou para a sala do diretor. Só que nesse ínterim, eu passo na minha casa. E lá eu começo a separar as notas. Que bom, já comecei bem, me deu 10. Outro 10. E um 0 aqui, né? Tudo bem, deixa eu colocar aqui do lado. Outro 0. Opa, nota 10. Outro 0. Outro 10. 0, 0, 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 zeros. Finalmente um 10. E depois que eu separo em 2 pilhas os zeros e os 10, sabe o que eu faço? Eu pego as notas 0, jogo no incinerador, queimo tudo. E as notas 10 eu levo para o professor Elias. Que impressão o professor Elias vai ter? Que 100% dos alunos me aprovam. Mas isso é uma grande mentira. Porque houve muitos que não me aprovaram, mas esse simplesmente eu destruí. Da mesma maneira, Deus faria se Ele só deixasse vir à existência aqueles que não fossem rejeitar o seu governo. Se Deus não permitisse que Lúcifer viesse à existência,
porque ele iria rejeitar o seu governo. Se Deus não permitisse que o filho de Ezequias viesse porque ele rejeitaria o seu governo, Deus estaria fazendo a mesma coisa que eu. Ele diria para nós assim: vocês têm o livre-arbítrio para me escolher ou não, mas na verdade só nasceria quem não iria rejeitá-lo. Então o livre-arbítrio seria uma mentira. E Deus não duela com o caráter dele. Se ele dá o livre-arbítrio, ele é real. Nascem pessoas que ele sabe que vão rejeitá-lo e pessoas que ele sabe que vão aceitá-los, mas ele não tira o nascimento daqueles que vão rejeitá-lo, porque o livre-arbítrio é real. Bom, geralmente eu faço aqui reacts de vídeos que eu discordo, pra criticar, pra rebater, né, pra fazer algum apontamento, mas de vez em quando é bom fazer reacts de vídeos bons assim como esse, que, cara, que vídeo fantástico, né, é muito bom que eu tenha encontrado esse vídeo aqui, inclusive vou dar o crédito aqui pro canal aqui, qual o canal? Canal Vaguinho Santos Nunes, né, aqui se você quiser vai ter o vídeo completo, eu vou colocar na descrição do vídeo aqui o vídeo completo, né, porque realmente uma pérola como essa não pode ficar de fora, né, não poderia deixar se apagada na internet, só porque no canal maior, onde estava hospedado antes, ele acabou apagando, ou sei lá o que aconteceu com o próprio canal, né? Mas enfim, só para fazer alguns apontamentos aqui, realmente o que o Rodrigo Silva falou é mais pura verdade. Só existiria livre-arbítrio real se realmente Deus permitisse que viesse a existência não só as pessoas que iriam fazer as coisas boas, né, ia fazer o bem ao próximo e tudo mais, mas também as pessoas más. Senão seria uma falso livre-arbítrio, seria uma ilusão realmente, né? Não existiria livre-arbítrio de verdade. E isso também toca num ponto que eu sempre pensei, sempre acreditei dessa forma, que apesar de Deus ter onisciência, Deus ser presciente, ele na grande maioria das vezes ele não age com base na sua presciência, ou seja, as ações que ele teria, mesmo se ele não fosse presciente, são as mesmas que ele teria sendo presciente, justamente para dar chance e oportunidade para todos igualmente. Então, por exemplo, alguém poderia perguntar por que Deus colocou Abraão à prova, se Deus já sabia que Abraão iria ser fiel. Sim, Deus já sabia, mas como Deus não age pautado pela presciência, mas sim pautado pela sua justiça, ele deu essa aprovação para Abraão e daria da mesma forma que ele daria se ele soubesse que Abraão não seria fiel. Da mesma forma que aconteceu, por exemplo, de Deus fazer uma aprovação para Davi e Davi não passou nessa aprovação. E Deus já sabia que Davi não passaria. Então o ponto todo é que se Deus agisse pautado pela sua presciência, então ele não ia fazer nada, né? Então ele teria criado a gente direto no céu ou direto no inferno. Não precisaria nem passar por essa vida aqui, né? Para que passar por essa vida? Deus já sabe, não é mesmo? Então cria direto no lugar, no destino final, né? Não é mesmo? Mas obviamente Deus não age assim. Por quê? Não porque Deus não seja presciente. Óbvio que ele sabe o que vai acontecer. Mas para ser justo, ele age no tempo, ele age no cronos, na nossa vida, da mesma forma que ele agiria se ele não soubesse, né? Então ele vai dar a mesma oportunidade para todos e cabe a gente ser fiel com a oportunidade que Deus nos deu. Da mesma forma a gente pode falar em relação ao problema do mal. Se tem muita gente que pergunta por que Deus não evitou o estupro de fulano de tal, de ciclano e tudo mais. Porque se Deus impedisse que todos os estupros acontecessem, então ninguém teria livre-arbítrio, né? Então o livre-arbítrio seria falso, né? Deus nem sequer poderia julgar a gente pelos nossos atos pecaminosos, já que o próprio Deus iria impedir a gente de praticar esses atos pecaminosos, seria um falso livre-arbítrio. E isso não significa que Deus não possa evitar, né, não apenas estupros, mas qualquer outras coisas, atrocidades aí, crimes, pecados que as pessoas possam cometer. Ele evita, de fato. Agora, mesmo que ele permitir, vamos supor que Deus esteja evitando 99% dos estupros potenciais que poderiam existir e que existiriam se Deus não existisse, mas permitiu 1%. E que esse 1% se refere a tudo aquilo que acontece na nossa realidade. Isso já seria o suficiente para os ateus irem lá e argumentarem, né? Por que Deus não impediu? Mas aí aquilo que eu repito, se Deus impedisse todo o mal do mundo, então o livre-arbítrio seria falso. Então seria exatamente a analogia que o Rodrigo Silva fez do 10 ou do 0 do professor que joga na lata do lixo os zeros e fica só ali com o 10, né? Então ele teria falado, vocês são livres para me obedecer ou para desobedecer, para fazer o bem ou para fazer o mal, né? E na realidade seria falso, né? Porque se fizesse o mal, se escolhesse rejeitar Deus, né, nem teria dado existência para ele, né? Então seria um falso livre-arbítrio. E Deus não age com falsidade, Deus não age com hipocrisia, com dissimulação. É por isso que o mal existe e por isso que Deus não intervém em todos os casos e por isso também que Deus permite certas ocasiões, certas coisas acontecerem, mesmo sabendo que isso não vai ser bom, né, pra gente ou mesmo, né, pro mundo. E, inclusive isso leva a gente a refletir bastante, né? Porque tem muitas coisas que a gente pode estar pedindo para Deus, como Ezequiel
Ezequias fez, pedindo 15 anos de vida a mais, e que na verdade não é exatamente a vontade de Deus, e que se Deus der, Deus pode até conceder pra gente, como ele concedeu para Ezequias. Mas será que a gente vai estar pedindo certo? Será que vai ser o melhor pra gente? Será que vai ser, né, o melhor na perspectiva do reino? Né? Essa é uma grande questão pra gente pensar, que Deus pode até conceder pra gente, mas não vai ser o melhor. E não é porque Deus sabe o futuro e sabe que não vai ser o melhor, que Deus vai, né, Deus vai impedir que isso aconteça. Né? Então, a gente tem que saber o que orar, e a gente tem que ter responsabilidade também com o que a gente vai orar e com o que a gente vai pedir para Deus. E justamente por isso é tão importante que tudo que a gente ore, a gente coloque a vontade de Deus acima da nossa. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por quê? Porque Deus conhece todas as variáveis possíveis e Ele sabe o que é melhor pra gente, diferente do que a gente mesmo, né, pode pensar à primeira vista. Então, se Ezequias tivesse orado, né, para que fosse feita a vontade de Deus e não a dele, que é algo que em momento nenhum a gente viu na oração lá que a moça citou, a gente, talvez Deus não daria esses 15 anos, Deus permitiria que Ezequias morresse mesmo, o que seria talvez triste para Ezequias, mas seria bem menos ruim do que aquilo que aconteceu de fato, né, com como que ele usou esses 15 anos, né, que teve na vida dele. Então, a gente tem que saber o que orar, e por isso que, como a gente não sabe como orar, por isso mesmo que a gente tem que pedir para a vontade de Deus ser feita acima da nossa, né, e não a nossa, mas sim a dele. Porque não adianta a gente fazer simplesmente aquilo que a gente quer e depois colocar a culpa em Deus, né? Por que Deus? Por que o Senhor permitiu isso? E o Senhor sabia que iria acontecer. Tá, mas foi você que fez, foi você que queria, né? Foi você que, às vezes, até mesmo orou por isso, né? Sem colocar a vontade de Deus acima da sua. Então não adianta reclamar, né? Deus não vai simplesmente usar o conhecimento futuro que Ele tem para impedir que você faça, né, as burradas que a gente comete na nossa vida. Então a gente tem que ter responsabilidade também com os nossos atos e, inclusive, como eu falei, com aquilo que a gente vai orar e que a gente vai pedir para Deus. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar por hoje. Amanhã, a princípio, eu vou confirmar ainda com os convidados, mas amanhã vai ter aquela live sobre a corredenção de Maria, a parte 2, a resposta do Eduardo Farias. E não se esqueça que no primeiro comentário fixado do vídeo vai estar o link para o meu grupo fechado do WhatsApp, para você ser notificado sempre que houver um novo vídeo, live, artigo, né, que eu for publicando. E também, não se esqueça de dar um like no vídeo, de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, e comentar no vídeo, que eu respondo todo mundo que pergunta qualquer coisa com educação. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, valeu e falou!